Eu, Júlia, Nicolas Amaral, Bruno Hirt, Mariana Sharp e Beatriz Paiter, nós vamos apresentar sobre a luta dos trabalhadores. Nós somos da turma 10R2. Então, primeiramente a gente vai começar falando sobre a luta dos trabalhadores em Rio de Janeiro e em São Paulo no século XX. Em seguida a gente vai falar sobre Vargas e logo depois sobre a CLT. E por último a gente vai terminar falando sobre neoliberalismo ligado à questão do trabalhador. Então, a luta dos trabalhadores no século XX foi quando começou a luta dos trabalhadores lutando pelos direitos dos trabalhadores, como por exemplo, mais salário, direito de férias, enfim. Foi no século XX que começou realmente essa luta dos trabalhadores. Isso foi devido à grande massa de imigrantes que tinha vindo para o Brasil, mais ou menos na mesma época que o Brasil tinha se industrializado. Então não estava vívido na mente de ninguém essa ideia sobre direitos trabalhistas. Então, quando os imigrantes vieram para cá, eles trouxeram muitas ideias vindas da Europa, sobre influências anarquistas e comunistas, que a gente vai explicar logo depois. E nesse mesmo ano teve várias greves entre períodos de 1917 e 1920, que marcou os auges de movimentos grevistas no Brasil, que foram principalmente influenciados por imigrantes para lutar por esses direitos trabalhistas. Nessa mesma época também estava tendo muitos problemas de fábricas e Então, Congresso Operários. Isso aconteceu antes dos movimentos operários e foi em 1906 até 1920. Houve o primeiro congresso e a fundação da Confederação Operária Brasileira. Houve a participação do anarquismo e do socialismo. O anarquismo ele defendia um governo, era uma ideologia onde não havia governo, e o socialismo era uma ideologia com distribuição de renda, um governo, a fim de diminuir a desigualdade social existente, defendida também por muitos trabalhadores. Houve depois o segundo congresso e o terceiro congresso. Eles buscavam reavivar a Confederação Operária Brasileira e houve também a greve de São Paulo, que foi uma greve muito significativa, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e um conflito interno entre os anarquistas e os socialistas. Bem, a greve de 17 foi uma das greves mais importantes por essa luta dos direitos trabalhistas. Ela aconteceu em 1917 e foi quando houve a crise de produção e a queda dos salários dos operários. Foi quando vários operários, 7 mil trabalhadores, cruzaram os braços e se recusaram, impuseram seus direitos, exigindo melhores condições de trabalho e aumento dos salários. Essa greve foi de liderança anarquista, ela se espalhou pelo país inteiro e houve uma grande vitória. E devido a esta greve, uma consequência da vitória, foi o aumento imediato dos salários, e o governo prometeu estudar as exigências dos trabalhadores, ou seja, repensar. Enquanto os patrões também começaram a negociar com os proprietários e considerar as decisões, o que eles gostariam. A insurreição anarquista de 1918 aconteceu no Rio de Janeiro e foi um evento que foi inspirado pela Revolução Russa. E o principal objetivo dele era a derrubada do governo central brasileiro e a instalação de uma nova sociedade autogestionada. Essa insurreição anarquista ela não teve vitória, só que porque ela não teve um efeito revolucionário. Só que ela teve sim uma consequência boa, porque graças a essa grande pressão popular, devido assim a tudo, isso aconteceu devido a todas as greves que estavam acontecendo no século XX e tudo mais, mas logo após essa insurreição anarquista, o governo, o Senado aprovou a lei que dizia que os trabalhadores eles começariam a ter as garantias necessárias para eles. E essa insurreição anarquista também foi baseada em organizações descentralizadas e sindicatos operários. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a lei sindical de 1931. Houve o acontecimento de pilares de sindicalismo oficial no Brasil e somente alguns sindicatos, algumas cidades aderiram a essa lei, a esse sindicato, que foram Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O movimento grevista foi muito intenso, houve várias conquistas, a lei de férias com o descanso semanal remunerado, jornada de 8 horas e a regulamentação do trabalho da mulher e do menor.
Agora vou falar um pouco sobre os comunistas em 1934. Houve a Federação Sindical Regional do Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1931, eles realizaram uma convenção nacional de unidade dos trabalhadores e lá eles reuniram 300 delegados representando 500 mil trabalhadores e reorganizaram a Federação Sindical Unitária, central sindical de todo o movimento operário no país. E agora a gente vai falar sobre Vargas e a CLT. Bem, então, agora a gente vai falar um pouco sobre a Era Vargas. Então, quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele nasceu em 1882 em São Borjão e morreu em 1954 no Rio de Janeiro. Ele se suicidou e foi presidente com o maior tempo de mandato, de 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954. Ele protagonizou o golpe do Estado, ele estudou Direito, então, como já havia dito, ele se suicidou com um tiro no coração. E essa foi a frase que ele deixou na carta: deixo a vida para entrar na história. Bom, a Era Vargas ela constitui em 3 etapas: o governo provisório, que foi de 30 a 34, o governo constitucional, que foi de 34 a 37, e o Estado Novo, que foi de 37 a 45. Bom, o governo provisório ele foi de 30 a 34, e ele foi um período de reorganização do governo. Foi logo em seguida do golpe do Estado, onde teve a fraude eleitoral e Vargas entrou no poder. Vargas centralizou muito o poder e eliminou todos os órgãos legislativos. Já foi uma ideia muito autoritária, uma forma muito autoritária de andar. Ele foi marcado pela presença de tenentes e teve essa tensão entre a oligarquia e os militares muito marcada durante o governo dele. No governo dele houve a Revolta Constitucionalista de 32, que foi a revolta com a insatisfação do povo paulista, onde eles queriam a elaboração de uma Constituição. Porque logo quando passou do governo da República Oligárquica para a Era Vargas, não houve uma mudança na Constituição e a Constituição foi basicamente eliminada. Então eles queriam realmente uma elaboração de uma Constituição e eles estavam meio que criticando a forma de governo que Vargas utilizava, que era muito autoritária, e ao mesmo tempo eles desejavam maior democracia e participação política. Com isso, houve a Carta de 34, que foi essa Constituição criada pelo Vargas, que foi uma consequência da Revolução Constitucionalista de 32, onde ele criou uma nova Assembleia, uma nova Constituição em que desenvolvia o crescimento industrial nacional, o ensino médio superior e médio. Além disso, o voto era secreto e fechado e ainda permitia mulheres a votar. Apenas não podia votar quem era mendigo, soldado, analfabeto e padre. Bom, então, o governo constitucional ele foi marcado por um período de conflitos entre os fascistas e os democráticos. Os fascistas eram extremistas, enquanto os democratas eram mais comunistas. Os democratas eles fizeram a intentona comunista, que tentaram derrubar Vargas e tomar o poder. E com todos esses conflitos, houve a anulação das eleições nesse ano, e depois surgiu do Partido Comunista Brasileiro o Plano Cohen, que foi parecido para tentar anular a Constituição de 1934. Bom, de 1937 a 1945 houve o Estado Novo, que foi um período de ditadura no Brasil. Nesse Estado Novo, como houve a anulação da Constituição de 34 no governo constitucional, houve a nova Constituição chamada Polaca, que é inspirada na Constituição polonesa, que era basicamente fascista. Nessa Constituição era extremamente autoritária, o governo ele tinha quase poderes ilimitados. Não tinha direito à greve, tinha direito à pena de morte, e além disso, os interventores eram escolhidos por Vargas. Nisso houve o fechamento do Congresso Nacional, e tinha muita censura, como era um período de ditadura, era muito censurado os jornais e os meios de comunicação, como a gente vê nessa caricatura, e teve muita limitação das atividades políticas. E a gente tem uma imagem aqui que é Vargas com duas crianças, que era meio que uma propaganda que Vargas fez, e que ele queria mostrar com as crianças como se fosse o futuro. Bom, então, no Estado Novo, de 1937 a 1945, houve a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a publicação do Código Geral
as medidas econômicas nacionalizantes e houve a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aqui tem uma charte que demonstra, feita por Vargas, que demonstra que o Brasil está indo para a guerra. Com fim a batalha da democratização do Brasil. Bom, a CLT foi uma das normas criadas durante o Estado Novo por Vargas, em que é a concessão das leis de trabalho. São, normas a favor do trabalhador. Nisso inclui a carteira de trabalho, a jornada de trabalho, que seria de 8 horas, férias remuneradas, organização sindical, proteção do trabalho da mulher, processo trabalhista, previdência social e descanso semanal. Isso tem um grande efeito hoje em dia, assim, que a gente continua tendo essa CLT, essa consolidação da leis de trabalho, como a gente vê, essa é uma imagem atual, que todo trabalhador ainda continua tendo, porém, as normas mudaram durante os anos. A CLT estabeleceu obrigatoriedade no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Houve a assinatura da lei que aconteceu no estado de São Januário, com o Getúlio Vargas junto ao seu filho, e foi marcada por muitas comemorações. Ela foi sancionada pelo presidente e seu segundo filho, Diego Vargas, e foi o decreto da lei número 5.452, dia 1º de maio de 1943. Agora a gente vai falar sobre neoliberalismo. Bom, por definição, podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do Estado na economia do país. De acordo com esse tipo de doutrina, deveria, teoricamente, haver uma liberdade total do comércio, ou seja, o livre mercado, porque esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. A origem do neoliberalismo foi por 1970 e foi através de um economista chamado Milton Friedman, e foi uma solução para a crise econômica que aconteceu em 1973. As características do neoliberalismo envolvem a mínima participação do Estado no rumo que a economia segue no país, a pouca intervenção do governo nela, ou seja, também no mercado de trabalho, a política da privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais, a abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico e o aumento da produção com um certo objetivo básico para poder atingir o desenvolvimento econômico do país. Os efeitos do neoliberalismo basicamente foi o fracasso do socialismo. As pessoas começaram a se preocupar mais com transporte, educação, a prática social começou a predominar sobre a mundial e a nacional, e as pessoas começaram a buscar a melhoria de vida, preservação do meio ambiente, e também teve uma emergência da espiritualidade. Temos vários exemplos de governo. Por exemplo, no Brasil tivemos o Fernando Collor de Mello, que governou entre 1990 e até 1992. Temos o Fernando Henrique Cardoso, também do Brasil, que foi de 1995 até 2003. Na Inglaterra, por exemplo, tivemos a Margaret Thatcher, que regeu entre 1970. E nos Estados Unidos também foi o Ronald Reagan, entre 1980. O neoliberalismo no mundo foi basicamente o neoliberalismo, na verdade, foi basicamente uma solução para a iminente decadência que estava ocorrendo na década de 60 e estava gerando muito desemprego e inflação. E meio que o objetivo do neoliberalismo era a retomada da capital e restaurar o poder das classes. E visava também a estabilidade econômica dos países. No Brasil, o neoliberalismo ficou entre 1980, porque teve um desequilíbrio da balança financeira, o fracasso da estabilização econômica. Tudo isso levou à utilização do neoliberalismo no Brasil. Também nele, teve a implantação do Plano Real, a redução de impostos e de importação no país,
teve um imenso ataque de produtos estrangeiros que vieram para o Brasil e também teve muita privatização de empresas estatais. Basicamente, o Plano Real foi um plano econômico e foi criado por Fernando Henrique Cardoso, mas na verdade foi no governo de Itamar Franco. O Plano Real tem 6 fases, que a gente vai falar daqui a pouco, e o objetivo desse Plano Real era que a economia fosse controlada e que depois da criação do Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. O Plano Real no Brasil teve 6 fases. A primeira constituiu na redução de gastos públicos e o aumento dos impostos. A segunda foi a criação de uma unidade real do valor, também conhecida como URV, e ela funcionava de uma forma de desindexar a economia, que ela até então é indexada pelos índices da inflação no país, que eram altos. A terceira fase era a criação de uma nova moeda, que no caso era o real, também conhecido pelo índice de IRS. A quarta era o aumento da taxa de juros e o aumento dos compulsórios, né, que é o dinheiro que os bancos devem recolher junto ao Banco Central. As medidas que foram impostas nesse momento tinham como objetivo reduzir o consumo e provocar uma queda na inflação, que no caso era alta. A quinta fase consistia na redução de impostos da importação e aumentar a concorrência que os produtos nacionais, provocando uma redução dos preços. A sexta e última fase era o controle cambial, mantendo o real valorizado diante ao dólar. Fernando Henrique Cardoso nasceu em 18 de junho de 1931 e foi um dos fundadores do Partido Social Democrata Brasileiro. Ele foi o que criou, que fez o Plano Real, e em 1923 até 1994, assim, 1993, ele teve a função de ministro da Fazenda. Em 1994, que foi elaborado o Plano Real, logo depois ele foi eleito presidente da República, no seu primeiro mandato. E nesse primeiro mandato, ele fez reformas estruturais e ele tentou evitar a volta da inflação. Mas já no segundo mandato, em 1998, ele investiu mais na educação. E ele conseguiu criar a nova moeda, que foi o real. Bom, o neoliberalismo teve várias críticas, tais como, principalmente do lado dos trabalhadores, foi a carga tributária excessiva, gastos desnecessários, por exemplo, principalmente com programas sociais, e a falta de desemprego que o neoliberalismo causaria daria continuação à acomodação de trabalhadores. A nossa opinião para a conciliação possível entre os trabalhadores e os donos das fábricas seria o seguinte: os trabalhadores das fábricas desejavam que os donos das fábricas desejavam que seus trabalhadores produzissem mais e que seus produtos lucrassem mais e que eles gastassem menos com a mão de obra. Mas os trabalhadores gostariam que os seus direitos fossem respeitados, e não era respeitado.